A palavra do Senhor veio a João e no versículo 2 disse: a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: em verdade eu vos digo. Profeticamente, olhem para o livro da Revelação e vejam os feitos de Daniel. Entende que as nações são comparadas a estátuas, são comparados com dedos, são comparados com chifres e a autoridade são comparados simbolicamente. Muitos não conseguem entender o livro de Apocalipse, porque o seu contexto aprofunda-se demasiadamente ao entendimento profético e não naquilo que se lê somente literalmente. Pois quem é espiritual entenderá das coisas espirituais. E quem é natural só entenderá das coisas de ordem natural. Pois em verdade vos digo, a visão que João teve foi a visão que muitos não terão mais. O que desmascarará o domínio da besta, assim diz o Senhor, são as duas testemunhas, que andarão pelos palácios da Babilônia e não se corromperão. Viajarão ao lado da águia de Roma, mas não se afeitarão. As duas testemunhas conseguirão identificar o poder religioso pelo qual a besta vai dirigir o seu domínio sobre as igrejas, sobre as denominações da terra e sobre os líderes religiosos da terra que se agruparão e farão um grande encontro ecumênico, cujo todas as religiões serão uma só, dirigida e direcionada pela besta. As duas testemunhas irão denunciar o sistema político no qual nações fortes, com braço de ferro, com domínio e também com força, se apresentarão sobre os povos inocentes e sobre nações ingênuas. Se apresentarão como um grande leopardo, forte, preparado, imponente. Os seus pés serão devastadores, como os pés de um urso, e a boca como de um leão a devorar. Porém, a essas nações, o dragão deu para elas o poder, o trono da autoridade, e colocará cabeças para poder ferir o que é mortal, destruir todos aqueles que são santos, ou seja, destruir a igreja do Senhor. Apocalipse 13, 4 diz assim: adoraram o dragão, que tinha dado a autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Pois assim diz o Senhor a nos instruir nessa noite. Muitos adorarão o dragão, que dará autoridade à besta, e também irão adorar a besta, que é um só, o próprio Satanás. Quem é a besta? E quem pode guerrear contra ela?
Somente, amados, aquele que é santo. Somente aquele que é rei, rei dos reis, guerreará contra a besta, contra o falso profeta e contra o anticristo. Prestem atenção, igreja. A besta continuará até o seu último dia a emprestar a sua boca para falar palavras arrogantes e blasfemadoras, para que a autoridade possam agir sobre a terra e envergonhar a terra, como assim já se vê nações grandes dominando nações pequenas. E em Apocalipse 13:5 diz: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada a autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome no seu tabernáculo. Os que habitam nos céus. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, línguas e nação. Pois a besta, amada igreja, dará poder para as autoridades dessas nações de ir contra os santos. Ou seja, ela irá influenciar as autoridades cujo será do seu domínio para ir matar os santos, aniquilar a casa de Israel, para vencer. E a Bíblia diz que será dada autoridade e permissão para a besta, para essas autoridades vencer contra os santos. E todos os habitantes da terra adorarão a besta, exceto a noiva de Cristo, que obviamente não se deixará corromper. A blasfêmia estará no meio dos homens, cujos serão autoridade, meus queridos, cabeças da besta. Pois esses homens, eles emprestarão seus lábios enganosos para a besta e a se negar e blasfemar contra tudo que se refere ao Senhor. Pois assim diz o Senhor: por acaso é diferente dos dias de hoje? O G20 na ONU, no agrupamento das nações, o G20, assim diz o Senhor, é formado por ministros de finanças e representantes governamentais dos países mais ricos do mundo e emergentes. E eles têm como objetivo de fortalecer a economia mundial e levantar em pautas, em discussão, assuntos políticos e religiosos. A pergunta que eu lhes faço, assim diz o Senhor: por que Israel, sendo um dos países mais ricos do mundo, não está entre a lista do G20? Por que na lista dos homens, dos líderes ou investidores financeiros que representam os países mais ricos e emergentes do mundo, Israel não está? Sendo que, inclusive, os maiores bancos, um dos maiores bancos do mundo é israelense, cujo um dos judeus mais ricos do mundo é Joseph Jacob, que é um dos homens mais ricos do mundo. Então, por que Israel não está nessa lista? Porque o foco do Império Babilônico, desde a época de Daniel até os dias de hoje, é ver em ruína a nação cujo nome leva o nome do Senhor.